discussão voltou a São Paulo, o uso das sacolinhas plásticas. Depois de 3 anos suspensa por uma liminar, o Tribunal de Justiça decidiu que a lei municipal que proíbe as sacolinhas pode sim entrar em vigor. O repórter Rui Gonçalves está no supermercado na zona oeste de São Paulo. Rui, boa noite para você. Será que dessa vez a decisão é definitiva? Olá, Leilane, boa noite. Bom, na Justiça Brasileira tem sempre uma possibilidade de recurso e dessa vez não é diferente. Esse caso pode ser levado ainda ao Supremo Tribunal Federal e o Sindicato da Indústria de Materiais Plásticos já disse que vai tomar as medidas cabíveis para defender o uso das sacolas plásticas nos supermercados e nos estabelecimentos comerciais da cidade de São Paulo. O fato é que essa lei foi promulgada em 2011, essa liminar foi concedida também no ano de 2011, que suspendeu o efeito da legislação. São Paulo chegou a ter um período curto, bem breve, em que vigorou essa lei e depois ela foi suspensa e aguardou toda essa decisão judicial que chegou agora com a decisão da Câmara Máxima do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou então a proibição da distribuição das sacolas plásticas que a gente tem, dessas sacolinhas que a gente normalmente compra, usa quando faz compras nos supermercados. Ao invés de um modelo como esse daqui, desse plástico mais simples e mais fino, as pessoas vão ter que usar sacolas retornáveis como essa, de um material mais resistente, e isso tudo leva bastante tempo para as pessoas se adaptarem, o que ocorreu no passado com a legislação, com a tentativa com campanhas para que as pessoas passassem a utilizar os meios retornáveis ou até mesmo uma caixa de papelão, e agora vai ter que começar tudo do zero. Mas o assunto ainda não está definido. Nós vamos ouvir agora o que diz quem é a favor e quem é contra essa lei. 42 outros municípios do estado, o próprio TJ disse que é inconstitucional que o município legisle sobre a questão das sacolas plásticas, ou já temos uma lei nacional, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trata de embalagens, e sacolas plásticas são um tipo de embalagem. O Tribunal de São Paulo foi muito claro em dizer o seguinte: o que a Câmara Municipal da cidade de São Paulo fez em 2011 é perfeitamente correto, vale, e portanto não há nenhuma, digamos assim, contrariedade ao direito do consumidor, porque o que ela reconhece é que é legítimo que a cidade possa ter uma lei que proteja o meio ambiente, e a proteção do consumidor se faz justamente quando um dos itens que é fundamental para a vida humana, que é o meio ambiente onde a gente vive, está preservado. Portanto, essa lei vale, essa lei é boa, e essa lei é uma lei em defesa da cidadania, da população. Bom, aqui ao meu lado está o Ricardo Vieira, que é da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo, que vai explicar um pouquinho mais sobre essa disputa judicial. Bom, Ricardo, boa noite. Primeiramente, eu queria que você explicasse. Essa lei que já vigorou e foi suspensa, quando é que ela entra em vigor? É imediato? Pode demorar? Quais são os próximos passos? O que vai acontecer nos próximos dias? Boa noite, Rui. Boa noite, Leilane, a todos os telespectadores. O efeito de aplicação desta lei é imediato. O Tribunal de Justiça já publicou no Diário Oficial, dando ciência que a liminar que suspendia os efeitos dessa lei foi cassada, e também proclamou o resultado, falando que esta lei é constitucional. Então, a aplicabilidade dela é imediata, os seus efeitos são imediatos, só que tem um porém: o consumidor precisa de um tempo para se adequar a essa nova prática. Um tempo para se adaptar ao consumidor, os supermercados, enfim, toda a cadeia de consumo. Como é que deve ser o passo a passo daqui para frente, até que isso passe a vigorar efetivamente? O que os supermercados devem fazer? Colocar aviso, iniciar campanhas? O que vem pela frente? O Código de Defesa do Consumidor estabelece que todos os supermercados, também fornecedores de produtos ou serviços, devem informar clara e precisamente o consumidor. E para o fato das sacolinhas, os supermercados deverão orientar formas alternativas para o consumidor poder transportar os seus alimentos, e uma forma alternativa a isso seria carrinho de feira, sacos, papelões, sacos
com matéria-prima de papel, de celulose. Agora, Ricardo, essa questão desse vai e vem, a lei entra em vigor, não entra em vigor, agora vem uma decisão depois de 3 anos da lei suspensa, isso gera um prejuízo para a sociedade? Quer dizer, as pessoas acabam tendo um planejamento, o supermercado acaba iniciando um processo de conscientização, agora tem que fazer tudo de novo, é prejudicial para a sociedade? Rui, essa questão é muito interessante porque o supermercado tem que se adequar, gera uma maior insegurança para o supermercado e para o consumidor. O consumidor, o leigo, ele não sabe se a lei está em vigor, não está, tem decisões liminares que podem cassar o efeito dessa lei, como aconteceu, e o Supremo Tribunal Federal certamente debaterá sobre a questão. Ricardo, muito obrigado pela sua explicação. Bom, Leilani, o fato é que as pessoas que começaram a adotar uma medida de usar o material reciclável, algumas delas mantiveram. Então a gente pode ver aqui alguns consumidores usando a caixa de papelão. E essa rede de supermercado já percebeu que mesmo com a lei suspensa, houve uma redução de 25% no uso desse tipo de sacolinha aqui na boca do caixa. Leilani. É uma questão cultural, uma questão de hábito, né, Rui? É só a gente ir se adaptando. Tomara que as pessoas se acostumem, vai fazer bem para o meio ambiente, acaba sendo bom para todo mundo. Muito obrigada, Rui. Boa noite. Agradece ao Ricardo aí também.